crianças, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso culto infantil. Como vocês sabem, a gente está tratando sobre a vida do rei Davi. Mas essa semana a gente vai dar uma pausa super especial, porque hoje é domingo de Páscoa e a gente não podia deixar essa data passar em branco, não é verdade? Mesmo que virtualmente, nós vamos ter o nosso culto infantil pascual, onde nós vamos aprender o verdadeiro sentido da Páscoa. Vamos junto comigo? Vamos aprender o que é que a Bíblia fala sobre a Páscoa? O que é que a palavra de Deus diz que realmente devemos comemorar? Então, vamos junto nessa. Para iniciar, eu convido você a baixar sua cabeça, fechar os olhos para a gente falar com o Papai do Céu. Vamos lá? Senhor Deus, muito obrigado pela vida de cada uma das crianças que estão nos assistindo. Obrigada pela vida da sua família, do seu papai, da sua mamãe. Obrigada, Senhor, porque nós temos oportunidade de te servir. Pai, quero agradecer por essa semana dita como a Semana da Páscoa. A semana que nós podemos, ó Pai, agradecer pelo Teu Filho ter morrido pelos nossos pecados e principalmente agradecer porque Ele ressuscitou e está no céu, preparando um lindo lugar para que a gente vá morar. Ser com cada uma das crianças, ajuda elas, ó Pai, a aprender e a louvar durante esse culto. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Vamos iniciar louvando ao Senhor? Hoje a gente vai cantar uma música muito especial, que fala para a gente ter cuidado com os nossos sentidos, com o nosso olho, com a nossa boca, com a nossa mão e com os nossos pés. Vamos cantar juntos? Cuidado, olhinho no que vê. Cuidado, olhinho no que vê. O nosso Criador está olhando pra você. Cuidado, olhinho no que vê. Agora, boquinha. Cuidado, boquinha, o que fala. Cuidado, boquinha, o que fala. O nosso Criador está olhando pra você. Cuidado, boquinha, o que fala. Cuidado, mãozinha, o que pega. Cuidado, mãozinha, o que pega. O nosso Criador está olhando pra você. Cuidado, mãozinha, o que pega. Agora os pezinhos. Cuidado, pezinho, onde pisa. Cuidado, pezinho, onde pisa. O nosso Criador está olhando pra você. Cuidado, pezinho, onde pisa. Tudo junto agora. Cuidado, olho, boca, mão e pé. Cuidado, olho, boca, mão e pé. O nosso Criador está olhando pra você. Cuidado, olho, boca, mão e pé. Cuidado, olho, boca, mão e pé. Cuidado, olho, boca, mão e pé. O nosso Criador está olhando pra você. Cuidado, olho, boca, mão e pé. O nosso Criador está olhando pra você. Cuidado, olho, boca, mão e pé. E o que é mesmo que os nossos olhos, a nossa boca, as nossas mãos e os nossos corações e pés e ouvidos e todo o resto do corpo faz que não agrada a Deus? Já ensinei para vocês que tudo que a gente fala, pensa, diz ou faz que não agrada a Deus é pecado. Então nós precisamos ficar atentos para que os nossos olhos, bocas, mãos, pés e todo o nosso corpo glorifiquem ao Senhor. Vamos agora passar para outra parte muito especial do nosso vídeo. O versículo que eu deixei para vocês decorarem semana passada. E eu fiquei hiper feliz. No nosso primeiro desafio, nós tivemos 8 crianças vencedoras. Já nessa semana, nós tivemos 12. O número aumentou bastante. Então, fiquei super feliz de ver que vocês estão cumprindo com a tarefinha de vocês. Essa semana, vocês tinham que decorar Hebreus, capítulo 13, versículo 5. E amei receber os vídeos e os áudios de vocês falando esse versículo da palavra de Deus. Semana que vem, tem mais versículo
finalzinho eu vou deixar para vocês qual versículo que vocês devem decorar. Mas como eu falei para vocês, o nosso culto essa semana é um culto de Páscoa. Então eu vou ensinar uma música nova para vocês. Uma música que fala que não é o coelhinho que morreu na cruz. Não é o coelhinho que traz ovos de chocolate. Mas quem morreu na cruz foi o nosso Jesus. Vamos aprender e cantar junto? Vamos louvar o Senhor cantando essa música? Que morreu na cruz. Quem foi crucificado foi o meu Jesus. Deus faz que ele morreu, mas morto não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. Não foi o coelhinho que morreu na cruz. Quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. A Páscoa comemora a ressurreição, mas muita gente não se lembra disso não. Existe muita gente que não dá valor ao grande sacrifício do meu Salvador. A Páscoa comemora a ressurreição, mas muita gente não se lembra disso não. Existe muita gente que não dá valor ao grande sacrifício do meu Salvador. Coelhinho que morreu na cruz. Quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas logo não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. Coelhinho que morreu na cruz. Quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas logo não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. É isso aí, Jesus ressuscitou para nos salvar. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. A Páscoa comemora a ressurreição, mas muita gente não se lembra disso não. Existe muita gente que não dá valor ao grande sacrifício do meu Salvador. Comemora a ressurreição, mas muita gente não se lembra disso não. Existe muita gente que nem dá valor ao grande sacrifício do meu Salvador. Foi o coelhinho que morreu na cruz. Quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na cruz ele morreu, mas morto não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. Não foi o coelhinho que morreu na cruz. Quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. Domingo de manhã ele ressuscitou. Amém! Continuando nosso culto, agora nós chegamos na parte da nossa história. Como sempre falo para vocês, é importante vermos se a história que está sendo contada contém verdades ditas na palavra de Deus. Na nossa história de hoje, nós vamos ter que usar a imaginação em algumas partes dela. Mas em algumas partes estratégicas, a tia Vitória vai lembrar que está na palavra de Deus. Para depois você pedir para o papai, para a mamãe, para o tio, para a vovó e para o vovô ler junto com você. Tudo bem? Então vamos lá. Nós vamos começar ouvindo uma história que não se encontra na Bíblia, mas que contam verdades contidas na palavra de Deus. Nós vamos ouvir a história das 3 árvores. E sabe, essa história é uma história muito especial, porque ela contém várias verdades ditas na palavra de Deus. A história das 3 árvores precisa que você use um pouquinho da sua imaginação. Lógico que nós sabemos que árvores não podem falar, mas a nossa história de hoje, que é uma fábula, elas podem falar. A nossa história é da editora PEC, uma editora que trabalha com evangelismo de crianças. Então vamos lá? Vamos aprender sobre as 3 árvores? Comece imaginando uma floresta linda, 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 onde 3 árvores viviam. Essas árvores ainda eram muito jovens. E um dia elas estavam conversando entre si. E sabe, elas ficaram pensando. Como elas estavam na floresta há muito tempo, elas viam muitas pessoas passando. E entre eles, lenhadores, que quando as árvores já estavam grandes, com a madeira boa, forte, eles pegavam aquela madeira e eles levavam para fazer móveis, mesas,
cadeiras, cercas. E sabe, elas começaram a pensar o que é que elas queriam ser. Como você também pensa o que quer ser quando crescer? Alguns querem ser médico, outros querem ser veterinário, outros querem ser advogados, alguns querem ser pastor, missionários, professores. Pois é, aquelas árvores ficaram imaginando o que seriam quando crescessem. E a primeira árvore disse assim: ai, eu queria tanto que quando o lenhador viesse me pegar, eu me tornasse um berço bem lindo, um berço assim, num palácio real, que um príncipe deitasse em mim. Eu queria ser um berço lindo, 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 lindo. Um berço em um palácio, um berço que um príncipe deitasse. Ah, é tão bom aquele cheirinho de neném. A segunda árvore disse: ah, deve ser legal ser um berço. Mas eu não, eu tenho um espírito aventureiro, eu gosto de grandes aventuras. Eu já queria ser um navio bem grande, que levasse muito ouro, muitas joias preciosas, que atravessasse os mares, os oceanos. Eu queria ser parte de um barco bem bonito. E eles ficaram esperando a terceira árvore, que era da mesma idade dele, dizer o que queria ser. E sabe, para surpresa dele, a última árvore disse: eu queria ser só árvore. Eu nunca queria que os lenhadores viessem me pegar. Eu queria ficar aqui, sempre apontando para o céu, sempre apontando para Deus. E ser árvore, sempre apontando para o Senhor. E uma árvore bem mais velha, que estava bem do lado delas, percebeu uma coisa, que aquilo era uma coisa boa, e disse para ele: apontar para o céu é a melhor coisa que existe. Estar no centro da vontade de Deus é a melhor coisa que nós podemos fazer. E passaram-se anos, até que o primeiro lenhador chegou lá e ele cortou a primeira árvore. E lembra que aquela árvore estava cheia de expectativa. Ela queria se tornar um lindo bercinho de bebê. Só que ela foi levada para um lugar rude, esquisito, cortada troncos grossos. Não parecia nada com bercinho de príncipe. E ela se tornou uma manjedoura, num estábulo onde as vacas, os bois iam lá e comiam. Ela deve ter ficado muito triste, muito decepcionada. Já imaginou você querer ser um lindo bercinho e você se tornar um lugar onde os animais comem, no estábulo? Só que um dia, quando ela estava lá fazendo a sua função de manjedoura, ela escutou um barulho diferente. Um barulho bem diferente. Era um homem e uma mulher com barrigão. Essa história se encontra na Bíblia, no livro de Mateus, Marcos, Lucas. E sabe, lá fala sobre o nascimento de Jesus. Naquele dia, aquela manjedoura que queria ser um bercinho, ela se tornou o berço do Salvador do mundo. Ela se tornou o berço de Jesus. Você consegue imaginar a alegria daquela árvore? O sonho dela tinha sido realizado. Ela era o bercinho do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Príncipe da Paz, de Jesus Cristo. Às vezes a gente pensa que os nossos planos são melhor, mas o plano de Deus para a nossa vida é sempre melhor do que o nosso. E aí, mais um tempo se passou e o lenhador voltou lá na floresta. Dessa vez, ele pegou a nossa segunda árvore. E sabe, a terceira deu tchau para elas, tchau para o lenhador, porque ela queria continuar sendo árvore. Quem lembra o que a segunda árvore queria ser? Isso mesmo, queria ser um barco. E sabe, você não consegue acreditar na alegria dela. Ela foi levada bem para perto do mar da Galileia. Ela tinha certeza que seria um barco imenso, que carregaria ouro, prata, joias preciosas. Só que de repente, não tem ouro. Não sou um navio, sou um barquinho. Poxa, peraí, que cheiro é esse? Ela tinha se tornado um barquinho de pesca. Mas não era qualquer barquinho de pesca, não. Aquele barco foi onde nós vemos a próxima história que se encontra na Bíblia, nos mesmos livros que eu falei antes. O livro, a história da pesca maravilhosa. Naquele dia, sabe o que aconteceu? Os apóstolos de Jesus
foram convidados para poder fazer parte junto com ele, para se tornarem discípulos. A Bíblia conta que eles estavam lá pescando e que jogaram as redes, mas não pegaram nada. Mas que o próprio Jesus mandou eles jogarem as redes de novo, e quando eles puxaram, veio cheias de peixinhos. Aquele barco não só teve oportunidade de servir do milagre para o mestre, como teve oportunidade de fazer parte de um milagre. Ele podia não ter carregado nem ouro nem prata, mas ele carregou os servos do Senhor, e ele fez parte de um dos maiores milagres que a Bíblia relata. Já imaginou que extraordinário? Novamente nós vemos que Deus tem um plano melhor para nossas vidas do que nós. E aí vem a terceira parte da nossa história de hoje. A terceira árvore. Lembra que ela estava feliz da vida porque ela queria ser só árvore e ficar apontando para Deus. Só que na verdade, para surpresa dela, o lenhador voltou lá. E dessa vez o lenhador decidiu levá-la. A árvore que só queria ser árvore foi levada para um lugar rude, feio, e para surpresa e tristeza dela, ela foi transformada em uma cruz. Imagina só, uma árvore que queria estar sempre apontando para Deus, agora ia ser alvo de um criminoso, de um bandido. Um homem muito mau ia ser colocado nela, porque só os bandidos eram crucificados naquele tempo. Só que sabe, novamente, o plano de Deus para a nossa vida é melhor do que o nosso. Aquela árvore conta a história mais importante da palavra de Deus. Ela se tornou a árvore que depois se tornou cruz e se tornou a cruz que crucificou o nosso Salvador. Sabe, aquela árvore apontou para o céu como nenhuma outra. Quando ela se tornou cruz, ela abriu o caminho que podia nos levar para o céu. E aí é onde entra a verdadeira Páscoa. As pessoas na Páscoa lembram de muitas e muitas coisas, mas esquecem do verdadeiro sentido da Páscoa. O verdadeiro sentido da Páscoa é apontar para o céu, é aceitar a vontade do Senhor para as nossas vidas. Mas sabe o que é mais legal? Aquela árvore que levou Jesus Cristo, ela não ficou apontando só para lá. Ela abriu o caminho para que Jesus Cristo, 3 dias depois, no domingo que nós comemoramos a Páscoa, ele ressuscitasse. E agora, Jesus Cristo subiu aos céus. E sabe o que ele está fazendo no céu? Ele está preparando um lindo lugar para mim e para você. Ele foi para lá para preparar um lugar todo especial. Então nós temos motivos de sobra para comemorar a Páscoa. Porque Jesus morreu por amor a mim e a você. E ele ressuscitou e foi ao céu para um dia a gente ter um lindo lugar para morar. Agora você pode ficar pensando. Realmente, o que é que eu preciso fazer para poder ir para o céu? Eu preciso me arrepender dos meus pecados. Eu preciso orar. Eu preciso pedir perdão a Deus e reconhecer que só Ele pode me livrar do peso do pecado. E quanto à Páscoa, o que é que você pode fazer? Sabe, muita gente vai lembrar do coelhinho, do chocolate. Tia, é pecado comer chocolate na Páscoa? Não, é pecado você colocar o chocolate acima de Jesus. É pecado você achar que o verdadeiro sentido da Páscoa é só chocolate. Na verdade, o chocolate é uma data comercial. Ele não vai fazer com que você se torne um pecador por comer. Mas, na verdade, você não pode esquecer de hoje, no domingo de Páscoa, agradecer pela morte e ressurreição de Jesus. Pelo fato dele ter morrido pelos seus pecados. Pelo fato dele ter te salvado. Então, o chocolate, o coelhinho, não são os principais personagens da Páscoa. O cordeiro lá do Antigo Testamento, que simboliza a morte de Jesus, é o verdadeiro sentido da Páscoa. Quando nós tomamos a Santa Ceia, o pão, o vinho, são o verdadeiro significado da Páscoa. Porque Jesus é a nossa Páscoa. Porque Jesus está vivo e foi preparar um lindo lugar para mim e para você morar. E um dia nós vamos morar com Ele. Então, enquanto chega o dia que Jesus vai nos buscar, agradeça a Deus toda a Páscoa. Porque Jesus sempre vai ser o doce mais doce da Páscoa de quem tem Jesus no coração. Beijo no coração.
e guarda essa mensagem. Como eu prometi para vocês, estamos voltando com o nosso desafio. Vamos ver quem é que vai decorar o versículo essa semana? Tem aumentado bastante, senti falta ainda de algumas pessoas. Então, presta atenção, o versículo dessa semana se encontra no livro de Salmos, capítulo 37, versículo 5. Salmos, capítulo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Salmos 37, 5. E começou o desafio, já tá valendo. Manda sua mensagem para mim, manda um áudio, um vídeo, para que você possa ser premiado e aprender e crescer mais com a palavra do Senhor. Espero o seu áudio, hein? Para encerrar o nosso culto infantil dessa semana, a gente vai fechar com oração. Uma oração agradecendo pelo nosso domingo de Páscoa, uma oração agradecendo porque Deus é muito bom e porque Ele nos ama. E em especial agradecendo porque Jesus está preparando um lindo lugar onde eu e você vamos morar. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado. Muito obrigado por essa aula, muito obrigado porque o Senhor é a nossa verdadeira Páscoa. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor enviou seu Filho para morrer na cruz, ressuscitar e perdoar os nossos pecados. Paizinho querido, muito obrigado porque hoje nós podemos reconhecer que os teus planos para a nossa vida são melhores do que os nossos. E nos ajuda, Pai, a cada dia a entender que a verdadeira Páscoa e o verdadeiro sentido da nossa vida só vale a pena com o Senhor. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus, amém. Beijo, criançada, e até semana que vem, em vídeo ou ao vivo. Tchau, tchau!